Olá, caros amigos do Sagrado Coração. Mais uma vez nós temos a alegria de podermos novamente nos encontrarmos para podermos meditarmos e ouvirmos aquilo que Deus pede para nós hoje, para podermos melhor vivenciarmos a nossa vida, a nossa fé, numa grande aliança com Ele e com nossos irmãos, que é o mais importante hoje, podermos viver bem conosco mesmo e com todas as pessoas. Meus caríssimos irmãos, amigos de Jesus, nós queremos hoje falar sobre um assunto muito interessante, que para muitos pode parecer uma coisa assim muito comum, mas devemos estar atentos a esse comum que nós achamos, que é a oração. E hoje gostaria então de falar sobre a importância de rezar o terço, E que é uma oração também. Ao rezarmos o terço, nós estamos rezando e orando diante de várias intenções que nós temos em nossos corações. Rezamos pelas pessoas, rezamos pelas nossas famílias e podemos assim cada vez mais crescermos na fé, na esperança, na caridade e podermos trilhar um caminho que Deus escolheu para nós fazermos como trajetória de santidade, de vida, de serviço e também de bem ao próximo. Meus irmãos, hoje nós temos às vezes algumas resistências com a questão do terço. Muitas pessoas reclamam que o terço é demorado, que é repetitivo, que muitas vezes são repetições de orações. Muitas pessoas reclamam que rezar o terço muitas vezes gera um certo desconforto, às vezes pela impaciência de estar, às vezes, gozando ali daquele momento e estar vivenciando as graças do terço. Tem pessoas que gostam apenas de rezar algumas dezenas, outros já rezam um terço por dia, outros rezam o rosário, que é muito maior. O importante é nós sabermos que o terço nos leva a Deus. A oração do terço é um dos caminhos que nos leva a Deus. O terço, o conhecido também, o rosário, que são todos os mistérios, nós podemos perceber que é uma oração que contempla, que também louva a Deus, é uma oração de súplica e ao mesmo tempo é uma oração que nos envolve numa intimidade com Deus, nos ajudando a perceber as grandes graças que a oração nos oferece. Gostaria de chamar a atenção, principalmente de você que nos acompanha, das famílias, das crianças e principalmente dos jovens. Tenham em vossas vidas a alegria de poder rezar a oração do terço, que é um dos caminhos, como disse, é uma das orações. Porque vocês vão crescer muito, vão de ganhar muitas recompensas de Deus através dessa oração. Porque a oração do terço não só é esse momento de súplica, de elevação, de louvor a Deus, mas também é um momento em que nós crescemos muito como seres humanos, como filhos de Deus, como cristãos, e nós vamos cada vez mais enriquecendo os nossos valores. Valores esses que nos ajudam cada vez mais a caminhar numa vida de santidade, numa vida de esperança, uma vida que vai nos ajudar a cada vez mais termos em nosso coração a humildade de Maria e podermos viver também a humildade que o Cristo coloca em nós e nos convida a viver. Uma humildade no serviço e também na presença de nossos irmãos. Assim também nós vamos percebendo que a oração do terço no tempo e na história da igreja é antigo, mas com Paulo VI disse que o terço tem uma índole comunitária, ou seja, nós enriquecemos muito quando rezamos juntos. O terço também mostra para nós que nós vivemos em nossa vida, no momento da oração, as Sagradas Escrituras. Depois ele vai
gravitar também o mistério de Cristo em nossas vidas. Então, nesses 3 passos, nós podemos perceber essa grande emoção, essa grande vivência do terço. Quanto mais se invoca Maria nas Ave Marias, também invocamos o Cristo. Ao mesmo tempo, também vamos estando invocando o Cristo quando rezamos: bendito o fruto do vosso ventre, pois do ventre de Maria é que nasce Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, aquele que veio habitar no meio de nós, assumir a nossa condição para poder nos ajudar a vivenciar cada vez mais a nossa vida, que é esse mistério, essa arte de vivermos hoje. Depois nós vamos percebendo também que nós devemos abrir cada vez mais esse leque da oração do terço, porque ele nos ajuda a meditar também alguns fundamentos catequéticos, bíblicos e históricos, ou seja, como já disse, a história da salvação. Vamos percorrer, meus irmãos, um itinerário de episódios do terço que nos envolve e que nos coloca sempre à disposição de estarmos vivendo cada momento, de estarmos vivendo a cada mistério essas grandes graças que Deus nos concede através dessa oração. E com isso nós vamos percebendo esses cenários, essas cenas de Jesus e Maria dentro da história da salvação, dentro da história bíblica, nesse itinerário catequético, onde que nós vamos percebendo alegrias e dores, glória e vivência desse reino que está aí no meio de nós. O terço tem essa grande importância quando, por exemplo, também nós vemos grandes riquezas de famílias que rezam juntos o terço para poder se santificarem, poder se livrar de todas as maldades e fazer a vontade de Deus. Se reza em comunidade, se reza enquanto família de fé, se reza nas igrejas, capelas. Nós podemos presenciar cada pessoa que tem o seu jeito de rezar. Então você que nos acompanha, você que é jovem, criança, aprenda desde já esses valores. Não tenha vergonha de rezar o terço, não tenha vergonha de louvar, de pedir a Deus, porque isso é presente, é graça de Deus, é bondade de Deus em nossa vida. E nós não devemos nos envergonhar, porque nós, uma vez batizados e fazemos parte dessa igreja, devemos aproveitar tudo de bom que a igreja nos oferece, principalmente a oração, que é a intimidade que nos leva a Deus e que nos eleva a Deus para podermos, diante dele, prestar nossos louvores e agradecimentos a Deus por tudo de bom que nós temos. O terço também, meus irmãos, ele nos oferece uma visão importante diante do mistério pascal. Desde a encarnação até a ressurreição e a ascensão. E o envio do Espírito Santo. Então perpassa por todos esses mistérios da nossa fé, perpassa por grandes mistérios que nos mostram a importância do terço, a importância da oração diária, a importância cada vez mais dessa vida em Deus meditada através das Ave Marias, do Pai Nosso e do Glória ao Pai. E temos também que o terço vai revelando a nossa missão, a nossa história, diante desse mundo que muito nos oferece, mas diante das diversidades, nós devemos saber escolher bem as coisas que vamos fazendo e as coisas que vamos vivenciando. Por isso, nada melhor que a oração, que o Espírito Santo que nos envolva e que nos eleva cada vez mais a estarmos vivendo diante de Deus a importância da vida de oração cotidiana. E poder deixar com que essa oração que Jesus confiou a nós, que nos confia e à igreja, poder viver em santidade e superar todas as crises e dificuldades. A própria oração do terço foi uma oração muito importante na vida da igreja. Com ela, a igreja, grandes santos, vivenciaram grandes dificuldades em tempos e épocas passadas. Nas guerras, na fome, nas doenças, nas pestes, foi vencida pela oração do terço por intercessão de Maria. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixo aqui então esse grande incentivo e a vocês pais,
toda a família rezem o texto pela santificação das famílias, da igreja, de todos nós, nesse reino que Deus nos colocou para vivermos com intensidade essa grande graça que Deus deseja para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos faça felizes diante da oração e da oportunidade que Ele mesmo nos concede todos os dias de amar e amar sem medida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.